Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder nos reunir, nos encontrar aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Nessa terça-feira, dia 25 de setembro de 2018, nós estamos vivenciando a 25ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, a mãe de Jesus e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhando para as leituras de hoje, nós podemos então deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que quer nos ajudar a poder configurar a nossa vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E quando nós buscamos, então, alimentar-nos da palavra de Deus, nós poderemos, então, compreender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós e vamos configurando a nossa vida à imagem e semelhança de Deus. Que nós fomos gerados, mas o pecado, ele roubou isso de nós. E temos a oportunidade de também nos alimentar da Eucaristia e iluminar-nos pela palavra de Deus. Aí estão, com certeza, duas grandes fontes que nos ajudam a nos tornar seres humanos muito melhores. E assim é preciso lançar o olhar para a palavra de Deus, que hoje nos convida a compreender quem são os familiares de Jesus. Jesus, diferentemente do Evangelho de São Marcos e São Mateus, no Evangelho de São Lucas, ele nos aponta para aqueles que são seus entes queridos, que não são somente aqueles que têm vínculo sanguíneo, mas todos aqueles que se dispõem a poder, então, ouvir e viver a palavra de Deus. Também podem, assim, fazer parte da família de Deus. E é interessante como nas nossas comunidades, nós, nos nossos grupos, pastorais, movimentos, nós vamos nos identificando com irmãos que muitas vezes se tornam até mais próximos de nós do que os nossos entes queridos. Devido ao fato de estarmos numa mesma comunidade, celebrarmos muita fé, e muitas vezes nossos entes queridos moram em outra região, outra paróquia, outra cidade, e nem sempre temos a oportunidade de estar juntos. Não que Jesus esteja desprezando a sua mãe, pelo contrário. E é interessante porque Lucas mostra que também a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, querem vê-lo, mas não conseguem devido à grande multidão. E assim também acontece conosco, como dizia. Muitas vezes nossos entes queridos nos convidam para aniversário, festa, e nós não podemos porque assumimos um compromisso, ou até vamos, mas não podemos ali ficar o tempo todo, ou vamos apenas de passagem. Ou seja, muitas vezes aqueles que fazem parte da nossa comunidade estão bem mais próximos de nós. Então não que Jesus esteja rejeitando sua mãe e seus irmãos. E quem são os irmãos de Jesus? Ora, aí entra aquela velha discussão de que Jesus ele teve irmãos, que Maria teve mais filhos. Não. Jesus deixa claro para nós que irmãos aqui, na cultura judaica, na época de Jesus, são pessoas até o 3º grau, familiares até o 3º grau, são todos irmãos. Diferentemente daquilo que nós conhecemos por tio, tia, sobrinho, sobrinha. Não, naquela época não existia isso. Então eram chamados todos de irmãos. E assim como nós também nos identificamos como irmãos de comunidade. Então, não podemos ficar perdendo tempo com isso, porque não importa isso para nós. Importa que o ensinamento que Jesus, então, traz para nós através desse Evangelho. E na primeira leitura de hoje, extraído do livro do Provérbios, a qual nós estamos, então, acompanhando no decorrer dessa semana, esse livro é um livro muito interessante porque ele é, então, uma seleção de máximas, ou seja, de provérbios, como o próprio tema o diz o livro, onde busca e visa o quê? Resgatar a sabedoria dos antigos a fim de formar, então, homens que
sejam reconhecidos pelo seu testemunho, o seu exemplo de vida, como autênticos filhos de Deus. E assim, então, esse texto se faz, então, totalmente atual e pertinente nos dias de hoje, porque precisamos resgatar valores. Estamos perdendo isso no decorrer da nossa vida, da nossa existência, e na época de Jesus, nós temos então aí aqueles que colheram os ensinamentos de Jesus. Já no Antigo Testamento, nós temos então pessoas inspiradas por Deus, que também colheram informações e se dispuseram a poder então colocar tudo isso no livro para poder orientar a vida do povo de Deus. E tudo isso, queridos amados irmãos, chega até as nossas mãos. E nós temos a oportunidade de poder ter esse material que nos ajuda a poder compreender aquilo que é a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós busquemos. Não podemos ter na Bíblia como algo de enfeite na nossa casa, que fica então guardado e eu só utilizo quando vou para uma formação, vou para uma palestra, um retiro. Não. A palavra de Deus deve estar constantemente em nossas mãos, seja para a leitura, seja para a oração, para que assim nós possamos então crescer nessa caminhada, nos tornando seres humanos melhores, e assim que a glória de Deus possa ser revelada através do nosso testemunho. É assim que o salmista de hoje nos convida a vivermos, a deixar-nos conduzir pela vontade de Deus. Que o Senhor conduza a nossa vida, e a palavra de Deus que ilumina a nossa vida é Deus então conduzindo a nossa história. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. E ali então, na palavra, nós vamos descobrir quais são os preceitos de Deus e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim não cairemos na tentação de poder então estar trilhando o nosso próprio caminho, o nosso próprio desejo e, pior, as ideologias que o mundo vai nos colocando, deixando-nos conduzir como um barquinho em alto mar que é levado por qualquer vento que sopra. Não podemos ser assim, porque nós temos algo diferenciado, e esse diferencial na nossa vida é Deus. E assim, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então deixar-nos conduzir pelos preceitos do Senhor, como o salmista de hoje nos convida, para que assim, crescendo nesse preceito, possamos também, através da vivência da palavra, nos associarmos à grande família a qual o Senhor quer constituir. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, ela que é a mulher da palavra, por acolher por primeiro essa palavra, que gerou vida no seu ventre e veio habitar no meio de nós. Que ela nos ajude também a poder acolher essa mesma palavra e que através do nosso testemunho nós possamos também gerar esse Deus vivo e ressuscitado na vida de tantos irmãos a qual o Senhor confiar aos nossos cuidados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal e também já se inscreveu, faz parte dessa nossa grande família. E você que não se inscreveu ainda, não perca tempo, clique aqui embaixo em inscrever-se, aqui embaixo. E venha fazer parte dessa nossa grande família também. Compartilhe e divulgue esse canal, esse vídeo, com seus grupos de WhatsApp, da comunidade. Vamos fazer com que a palavra de Deus atinja o maior número possível de pessoas e eu conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.